Ok, vamos lá. Gravação de Esse vídeo é um comentário sobre o capítulo 6 de Apocalipse, tá bem? Nós entramos agora na, na parte propriamente ou especialmente desafiadora do livro de Apocalipse, tá bem? A abertura dos 6 selos, né? O primeiro ciclo de julgamento que a gente tem aqui, tá bem? Então, eu vou abrir aqui um arquivo para guiar aqui a nossa conversa, tá bem? Então, aqui, tá bem? Então, é com base, esse aqui é um estudo para a gente guiar o papo aqui, algumas anotações aqui acerca de Apocalipse 6, tá bem? A primeira coisa a se abordar aqui é a dificuldade de estudar Apocalipse, tá? Principalmente a partir do capítulo 6. Tá? A partir do capítulo 6, nós temos os 7 selos, depois vamos ter as 7 trombetas, depois as 7 taças, e a complexidade de Apocalipse só vai aumentando, tá bem? E aí muita gente desanima, desiste, ou, não sei se é pior, né? Ou dá atenção a muitas coisas, a muitas ideias muito cabulosas, muito nada a ver em relação a Apocalipse, tá bem? Isso é muito sério, tá bem? O nosso objetivo é, o nosso objetivo aqui é ter um estudo, que é benéfico, sabe assim, que ajuda a gente, sabe, com o qual a gente consiga caminhar de uma forma bem eficaz, de uma forma bem útil, tá bem? Que vá orientar a sua leitura posterior, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei é essa dificuldade, tá bem? Eu estou usando um novo sistema hoje, né, através do Zoom, vamos ver se funciona bem. Adam Clarke, que foi um grande teólogo, um grande pregador, né, ali contemporâneo de Wesley e tudo mais, que fez comentários acerca de toda a Bíblia, olha só o que ele falou acerca de Apocalipse. Principalmente acerca dessa porção de Apocalipse, a partir do capítulo 6, especialmente entre o capítulo 6 e o capítulo 19. Ele fala assim: segue-se agora a porção menos inteligível desse misterioso livro, sobre o qual tanto se tem escrito, mas tudo em vão. Cara, olha só o que ele fala. Muito se tem escrito sobre, principalmente essa parte de Apocalipse, a partir do capítulo 6, mas segundo ele, tudo em vão. É natural que os homens desejem ser sábios, mas quanto mais difícil for um tema, mais deve ele ser estudado. E a esperança de descobrir algo que aproveite ao mundo e à igreja tem impelido os homens mais eminentes e eruditos a empregarem seus talentos e a consumirem o seu tempo nessas insondáveis predições. Mas, olha só a pergunta do Clark. Mas qual tem sido a utilidade de todo esse labor erudito e bem intencionado para a humanidade? Poderia a hipótese explicar a profecia ou a conjectura encontrar uma base sobre a qual a fé pode alicerçar-se? Isso aqui são perguntas retóricas, não é? A resposta óbvia é não. Tá? A hipótese não pode explicar a profecia. Tá? A hipótese é só uma hipótese. Tá? E a conjectura nunca será uma base sobre a qual a fé pode alicerçar-se. Então, de acordo com o Adam Clarke, todos os estudos e propostas acerca de interpretação de Apocalipse, a partir do capítulo 6, das trombetas, as taças e por aí vai, para ele não passam de hipótese e conjecturas. Hipótese e conjecturas, tá? Há muita verdade nisso, mas não apenas isso, tá bem? Há muito de hipótese e há muito de conjectura, mas não apenas, a gente vai ver isso, tá? Porque senão não teria utilidade a gente estudar o livro de Apocalipse. E ele termina com a pergunta, né? E que avanços temos feito até aqui nos esforços de explicar os mistérios desse livro, tá? Como eu mesmo tenho estudado acerca de Apocalipse, nessa série de vídeos, você pode clicar aí no nosso canal no YouTube, você vai ver vídeos
cada vídeo sobre um capítulo, o objetivo é dar uma instrução básica acerca de Apocalipse e comunicar as verdades mais essenciais que há. Tá? Há muitas questões periféricas, ou mesmo centrais, de acordo com a avaliação de cada um, mas há muita coisa preciosa em Apocalipse que não exige que a gente avance na dissolução de todos os mistérios do livro. Tá? A compreensão da qual eu parto na leitura de Apocalipse é que os mistérios insolúveis, né, de Apocalipse, eles serão revelados no tempo específico. O que a gente precisa? O que a gente precisa é conhecer o livro. É conhecer, é saber do que se trata os selos, as taças, as trombetas, os julgamentos e tudo mais, tá? A compreensão acerca disso virá no tempo apropriado, tá? Porque qual é o mandamento, qual a bênção que nós temos em relação ao Apocalipse, que nós falamos lá no capítulo 1, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as coisas nela escritas. O texto nem diz aqueles que entendem todos os mistérios, não, tá? Há muita coisa que você não vai entender, tá? Ou vai entender apenas futuramente, tá bem? O que é preciso? Ler, ouvir atentamente e guardar. Muitas vezes, eu acredito que em muitos dos mistérios no livro de Apocalipse, nós só iremos compreender quando chegar a hora. Quando você se deparar com uma situação que a sua memória vai puxar, cara, isso está lá em Apocalipse. E aí aquilo tudo vai fazer sentido para a gente, ok? Vamos lá então, caminhando. Os 7 selos, tá bem? A partir dos 7 selos de Apocalipse é que o livro todo vai se desenrolando, tá bem? Depois eu vou falar do padrão que a gente tem a partir daqui. Mas, basicamente, temos duas interpretações em relação a esses ciclos de julgamentos, selos, trombetas, taças. Tá? Muitas pessoas, muitos teólogos vão entender que são julgamentos sequenciais, ou seja, acontecem os julgamentos ali dos 7 selos, depois vai acontecer os julgamentos, mais 7 julgamentos das 7 trombetas, depois mais 7 julgamentos das 7 taças e por aí vai, tá bem? Isso aqui falando a grosso modo, porque, por exemplo, depois eu vou explicar na questão do padrão, o 7º selo, na verdade, apenas abre o ciclo das trombetas. A 7ª trombeta abre o ciclo das taças. Então, seria apropriadamente os 6 julgamentos. Mas muitos entendem que são os julgamentos sequenciais. Né? Os julgamentos aqui do ciclo dos selos, depois os ciclos das trombetas, as taças e por aí vai. Muitas pessoas já vão, alguns teólogos vão entender, optar, né, conjecturar, como diz o Adam Clarke, que são julgamentos paralelos, ou seja, o julgamento dos 7 selos são os mesmos das 7 trombetas. Nas 7 trombetas apenas vai acrescentar detalhes que não foram colocados nos 7 selos, tá bem? Então seriam como se fossem faces dos mesmos julgamentos, tá? Aspectos diferentes dos mesmos julgamentos, tá bem? Eu opto, eu fico com a posição mais clássica, que são julgamentos sequenciais, tá bem? Mais clássica e mais aterrorizante, né, por assim dizer, tá bem? Vamos lá. Os vários julgamentos descritos aqui acontecerão imediatamente antes da volta de Cristo, tá? Isso é algo que os teólogos mais tradicionais têm como certo, tá? Muitas pessoas vão dizer que esses julgamentos aconteceram ao longo da história da igreja, que muitos deles já estão no passado, ou todos, ou a grande maioria, tá bem? Eu entendo, pessoalmente, junto com muitos teólogos de peso, que esses são julgamentos que vão acontecer imediatamente antes da vinda de Cristo, ou seja, todos esses selos aqui, todos esses julgamentos que serão descritos nos 7 selos, 7 trombetas e tal, estão no futuro, tá bem? Ainda hão de vir. E aí, a grande pergunta, por assim dizer, é essa aqui, ó. A igreja passará por esses julgamentos? Tá? A igreja passará pelos julgamentos? E a resposta mais aceita é que sim.
a igreja passará por esses julgamentos. A igreja passará por esses julgamentos. Por quê? Porque tudo indica que sim, tá? As 7 cartas, as cartas em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, são escritos para igrejas, tá? Fala de igrejas passando por tribulação, por igrejas passando por angústias, tá? A igreja será preservada, tá? Mas ela estará no meio, tá? A analogia que eu faço aqui é com o povo de Israel no Egito durante as pragas, durante as 10 pragas. O povo de Israel estava lá no Egito, tá? O povo de Israel foi preservado, tá? Enquanto todo o Egito sofria com as pragas, tá? Mas o povo de Israel estava lá no Egito durante as 7 pragas, tá? Esse é o comparativo que eu faço. A igreja também estará nesse mundo, sabe, durante essa grande tribulação, durante esses julgamentos terríveis que hão de vir, ok? O padrão, eu falei que eu ia falar, né? Qual o padrão que temos no livro de Apocalipse a partir de agora, tá? Tá aqui. Depois do sexto livro, há um interlúdio, assim, depois do sexto livro, né? Depois do sexto selo, há um interlúdio antes do sétimo. Isso vai acontecer com todos os ciclos de julgamento, tá? Quando você olhar lá nas 7 trombetas, tem também as 6 trombetas, aí tem um interlúdio, acontece algo, e depois temos a 7ª trombeta. Tem as 6 taças, um interlúdio, acontece algumas coisas, e aí a 7ª trombeta. Esse é um padrão que tem, tá bem? O 7º selo abre o ciclo seguinte dos julgamentos. O 7º selo abre o ciclo das 7 trombetas. A 7ª trombeta abre o ciclo das 7 taças. Tá? Então, esses são os padrões que a gente tem aqui. Os juízos anteriores à volta de Cristo ocupam os capítulos 6 a 16. Tá? Então, do capítulo 6 até o capítulo 16, nós vamos ter esses juízos anteriores à volta de Cristo. No capítulo 17 e 18, a gente vai ter um detalhamento do julgamento da Babilônia, tá? Que Babilônia é essa? Vamos falar lá no futuro, tá bem? No capítulo 17 e 18, detalha esse julgamento da grande Babilônia, da meretriz, né? E por aí vai, tá bem? No capítulo 19, nós temos a batalha final, né? Muitos gostam de chamar do Armagedon, tá bem? No capítulo 20, temos o Reino dos Santos e o Último Julgamento. E no capítulo 21 e 22, a Nova Jerusalém. Tá? Então é assim que o livro vai se desenrolar a partir de agora. Ok? Vamos então ao capítulo 6, que é o nosso texto de agora. Beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar mais rapidamente. Os 7 selos, tá bem? Os 4 primeiros selos falam dos já famosos cavaleiros do Apocalipse, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu até procurei umas fotos bonitas. Ó, essa aqui é a tela do meu computador. Eu achei linda essa imagem. Esse desenho aqui é fantástico. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? O primeiro, que vem com uma coroa na cabeça e o arco, tá? O segundo, cavalo vermelho com uma grande espada. O terceiro, né, com a balança na mão, tá? O primeiro representa a conquista, né? Mas enfim, depois eu vou detalhar isso melhor, né? E o último aqui representando a morte, o 4º cavaleiro, né? A morte seguida pelo inferno, bem? Só para mostrar outras imagens aqui, tem essa aqui que eu achei bem bonita, apenas não está com uma definição bacana. Essa aqui é aterrorizante, olha só que louco isso, tá? Mas a imagem também não está muito boa. E essa aqui também eu achei bem bacana, bem legal. Ai, dá um calafrio. E as outras vocês já viram também.
Deixa eu fechar aqui e voltar para o nosso texto. Então vamos lá. O cordeiro, lembra? O cordeiro, aquele que tem autoridade para abrir os selos, abrir o livro que está selado, quebra o primeiro selo, e um dos 4 seres viventes diz em voz de trovão, vem, né? Ou seja, o cordeiro é Jesus que autoriza o início dos julgamentos, tá? É Jesus que dá início aos julgamentos que antecederão a sua vinda, tá bem? Isso é fantástico, ou seja, Deus está no controle da história. As calamidades não vão acontecer de uma forma ocasional, não. Há uma voz dos céus que diz vem, e aí vem a calamidade, vem o juízo, vem o julgamento, vem a ira de Deus sobre o mundo que ele irá julgar. E aí diz no verso 2, vi, é João falando, né? Vi, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, tá? Aqui representando domínio, representando conquista, tá? Muitas pessoas, há muitos estudos acerca desse primeiro cavaleiro, o cavaleiro no cavalo branco, que tem uma coroa, que muita gente já associou com Cristo, que seria Jesus, que, ao meu ver, e de acordo com alguns teólogos, como Champlin, por exemplo, é totalmente errado, tá? Esse aí não é Cristo, tá? Há um paralelo dos 4 cavaleiros aqui que representam calamidades, né? Cada um tipo de calamidade, tá? Esse primeiro aqui ele sai vencendo, ele é um conquistador, tá? Ele é um conquistador, ele recebe autoridade para conquistar, né? Ele tem um arco, ele faz a guerra, mas a ênfase aqui é que ele sai para dominar os povos, sai para dominar as nações, beleza? Aí vem o segundo selo, né? O cordeiro quebra o segundo selo, um dos seres viventes dizem vem, e aí vem um cavalo vermelho e o seu cavaleiro recebe uma grande espada e sai para tirar a paz. Ele sai para fazer guerra, tá? O cavalo vermelho, o cavaleiro vermelho, representa a guerra. Ele sai para tirar a paz. E ele não apenas vai guerrear, mas ele vai fazer com que as pessoas guerreiem umas contra as outras. Quando a gente lê lá no Antigo Testamento as batalhas que Israel se envolvia, muitas vezes Deus fazia com que os inimigos de Israel guerreassem uns contra os outros, tá? Se você lê a história de Gideão, por exemplo, quando Gideão cerca os inimigos dele, eles quebram os cântaros e tocam as trombetas, Deus faz com que os inimigos midianitas, não sei, estou na dúvida aqui, guerreiem entre eles, tá? Eles ficam apavorados e a espada de um vai contra o outro e eles se matam, tá? E eles se guerreiam, né? É um aspecto da fúria de Deus, do juízo de Deus contra aqueles povos, contra aquelas pessoas, tá bem? Então, isso é interessante aqui em relação ao segundo cavaleiro, tá? Representando a guerra. Depois o cordeiro quebra o terceiro selo e aí vem um cavalo preto e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. E essa balança, como vai ficar detalhado e explicado no versículo 6, representa a escassez, representa fome, porque fala assim, ó, eu ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho, tá? 1 denário era o salário de um trabalhador. Então, assim, ó, uma medida de trigo seria o que uma pessoa consome, o que uma pessoa gasta. Então, assim, a ideia é que o alimento ficará extremamente caro, tá? As pessoas não vão conseguir pagar o alimento, não vão conseguir se alimentar, tá? É como se fosse assim, imagina uma hiperinflação e as pessoas vão padecer de fome, tá? O comentário da Bíblia de Genebra sugere que quando fala não danifiques o azeite e o vinho,
que os ricos não seriam afetados nesse primeiro momento. Tá? Você vai ver que lá no futuro isso vai mudar. Mas no primeiro momento, né, então azeite e vinho, né, coisa mais de rico, né, não danifica, né, porque a ideia é que esse cavaleiro ele vai danificar as plantações e as colheitas e vai ter uma hipervalorização de maneira que as pessoas não vão conseguir se alimentar. Então, o cavalo preto aí representando fome, escassez e fome. Quarto selo, quebra o quarto selo, a voz do ser vivente dizendo vem, e vem um cavalo amarelo. Tá? É muito interessante que se a gente fosse falar do cavalo que montado pela morte, provavelmente a gente falaria do cavalo negro, né? Um cavalo negro montado pela morte, né? Bem a cara de Hollywood, né? Mas aqui não, o cavalo amarelo. Eu não vou falar aqui sobre cores, a simbologia das cores e tudo mais. Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Mas a morte vem montada no cavalo amarelo, tá? O quarto selo é um cavalo amarelo montado pela morte, né, que é o seu cavaleiro, e o inferno está seguindo, né? Muito interessante isso. E ele recebe autoridade para causar calamidade da quarta parte da terra com guerras, fome e peste. Tá? É interessante que a morte aqui não recebe autoridade sobre toda a terra, mas apenas sobre parte da terra, mostrando o domínio que Deus tem, o controle que Deus tem. Né? Isso aqui nos lembra de Deus falando para o diabo, vai e toca em Jó dessa maneira. Né? Ou seja, a ação que o próprio Satanás, que a morte que o inferno tem, estão delimitadas pelo poder e pela vontade de Deus. Tá bem? E aí temos então os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí vem o quinto selo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse dá vários estudos apenas eles mesmos, tá bem? Nós vamos lá. Aí vemos o quinto selo, e o quinto selo muda toda a figura, tá? Muda tudo, muda toda a cena. E no quinto selo nós temos a visão dos mártires, que é uma visão, uma coisa fantástica, uma coisa fabulosa. Aqui, a visão dos mártires na glória, tá bem? Ele diz aí, né, você pode ler a partir do versículo 9 até o versículo 11, né? E ele vê os mártires ali diante do trono, né? Ou abaixo do trono, e os mártires dizendo: Senhor, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, tá? O que são os mártires? São aqueles que foram mortos em nome de Cristo, tá? Qual é o primeiro mártir do cristianismo? Tá? O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, tá? O primeiro homem que morreu por causa de pregar o evangelho, tá? Depois nós teremos Tiago, tá bem? E depois milhares e milhares e milhares e milhares de outros, tá? Os mais recentes você chegou a ver na televisão, né? Lá o Estado Islâmico decapitando cristãos, né? No Oriente Médio, tá bem? São mártires, homens que pela fé em Cristo Jesus são mortos, tá? E esses mártires serão vindicados, eles serão vingados por Cristo Jesus no seu tempo apropriado. E aqui João vê esses mártires e vê eles sendo honrados diante de Cristo Jesus. Algo maravilhoso, tá bem? E então nós temos aí o sexto selo, tá bem? E o sexto selo é um negócio de bugar o cabeção, tá bem? O sexto selo é uma das primeiras descrições, grandes descrições, do Apocalipse propriamente, ou seja, de um grande julgamento que antecede a vinda de Cristo. Que julgamento é esse? Não é um julgamento propriamente lá diante do trono, mas é a ira de Deus se derramando contra o mundo. Tá? A ira de Deus se derramando contra... Meu irmão, esquece aqui a pregação desses pastores Nutella, desses pastores sem vergonha, que ficam falando que ai, Deus é amor, em Deus não há ira, sabe? Isso não combina nada.
Aqui, quando você lê esse texto, você esquece aquela visão de Deus Papai Noel, tá? De Deus um velho gordinho, barbudo, fofinho, cuti-cuti. Deus não é isso. Deus não é isso. Tá bem? Deus definitivamente não é isso. E quanto antes você aprender isso, melhor. Tá bem? Melhor. O sexto selo mostra uma das primeiras visões desse derramar da ira de Deus sobre o mundo, tá? Das pessoas percebendo que chegou o grande dia da ira, tá? O dia da ira do Senhor. O grande julgamento, o julgamento final, é descrito na Bíblia também como o dia da ira, tá? E isso é muito forte, cara. Isso é muito forte, tá bem? Mas vamos lá. Depois você pode ler, para entender melhor, Marcos 3, 24 a 26 e Lucas 21, 25 a 27. Que é quando Jesus, aqui na terra, né, de chinelo de couro, né, de pé empoeirado, agora ele está na glória, né, glorificado. Enquanto ele estava aqui, Jesus falou disso. E aí Jesus dá duas visões aqui em Marcos 13 e Lucas 21. Tá? Você pode ler e comparar com a descrição daqui do sexto selo. É interessante, tá bem? Mas aqui vai falar disso, né? O sol se torna negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas caem sobre a terra, a figueira, a terra é como uma figueira abalada pelos ventos que deixa cair. Enfim, a terra em caos, o planeta Terra em caos. Todo o universo vira um grande caos, um grande rebuliço, porque chega o dia da ira do Senhor. Ele fala: o céu encolheu-se como um pergaminho que se enrola. Como, sabe, uma folha de papel, um rolo de papel que você enrola, o céu foi recolhido. E ele fala: e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Enfim, todo o planeta Terra é sacudido porque chegou o dia da ira do Senhor. E aí, eu até coloquei aqui, ele descreve 7 tipos de pessoas alcançadas pelo julgamento de Deus, tá? A gente já falou nos vídeos anteriores, 7 significa o quê? Completude, totalidade, tá? 7 tipos, ou seja, o julgamento de Deus vai alcançar todos os tipos de pessoas, né? E aí ele fala: reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres. Todo mundo, cara. Todo mundo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. E essas pessoas que chegam, né, diante dos montes e digam: cai sobre nós, porque nos esconda da face daquele que está no trono e do Cordeiro. Meu irmão, nesse dia aqui, deixa eu colocar isso aqui em amarelo para você. Em amarelo não, em verde limão. Opa, aqui ó, em verde limão. E deixa eu aumentar também. Nesse dia aqui, meu querido, aos incrédulos, vou colocar diferente. Os incrédulos irão preferir a morte do que encarar frente a frente aquele que se assenta no trono e o Cordeiro. Vão preferir. Vou ficar amarelo mesmo para ficar mais visível, tá? Né? Vamos colocar um texto bonito. Os incrédulos irão preferir a morte a encarar de frente aquele que se assenta no trono e o Cordeiro. O dia vai chegar em que você vai ter que olhar na cara daquele que se assenta no trono. O dia vai chegar em que você vai ter que olhar na cara do Cordeiro. Que nesse dia você olhe com louvor e alegria no seu coração, dizendo: obrigado, Senhor Jesus, porque eu fui lavado e remido pelo teu sangue. Porque se não for o seu caso, você estará entre aqueles que vão chegar diante dos montes e vão dizer: caia em cima de mim, me esmague, para que eu não tenha que olhar na cara daquele que se assenta no trono. Por quê? Porque o grande dia dele chegou. O grande dia da ira chegou. O grande dia da ira chegou. Tá?
E quem poderá escapar? Quem poderá escapar no grande dia da ira? Esse é o capítulo 6, tá? Esse é o capítulo 6. Cara, a partir de agora, você fica com a adrenalina lá em cima falando de Apocalipse, tá bem? A partir de agora, ó, capítulo 7, próximo vídeo, vamos falar dos 144 mil. Vamos falar do interlúdio entre o sexto e o sétimo selo, beleza? Acompanha a gente no canal, curte aí, compartilha essa mensagem. Vamos anunciar Jesus. Que Deus te abençoe.